Fala, visionários, como estão vocês? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast. Vivemos em tempos de conexões rasas, de pessoas buscando atalhos e um jeitinho para conseguir tudo mais rápido, mas lembre-se, o processo ele é lento, que é para você ganhar corpo e força para segurar qualquer ataque que você tiver lá na frente. Se você é o camarada que gosta do jeitinho, gosta daquela tretinha, você com certeza não é bem-vindo aqui. Pode sair, esse podcast não é para você. Esse podcast é para pessoas que gostam de olhar para dentro, pessoas que gostam de fato de viver a reciprocidade de forma intensa, de forma a entregar o maior valor para o outro. E se você está disposto a tirar sua máscara, olhar de frente para o espelho, pode sentar à mesa que o Reciprocast vai começar. Bom, meus amigos, hoje eu estou aqui com o início de uma nova série no Reciprocast, onde a gente vai falar sobre as profissões, tá? Vamos trazer uma ideia ampla de cada profissão, de cada convidado que eu vou trazer aqui, para explicar para vocês como que funciona a profissão, quais são as dificuldades, quais são os benefícios, como que você pode se preparar para aquela profissão, se vale a pena na concepção do convidado você ainda investir nessa profissão. E hoje, o nosso primeiro episódio dessa série, eu trouxe um convidado de peso, de uma profissão em si, de uma função, na verdade, em que não se é tanto falado, porque a gente acaba tendo um certo estigma. Hoje eu estou aqui com Wesley Pereira, meu camarada. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite a todos, né? E boa noite a você também, que aceitou aqui estar com a gente hoje. E a gente vai falar um pouco a respeito de uma função que, assim, eu considero muito recíproca. Eu acho que é uma das funções até mais recíprocas, apesar de que no Brasil a gente ter um certo estigma em relação a elas, mas eu acredito que é algo que realmente a reciprocidade ela tem que estar ali intrínseca nessa função que você exerceu. E aí eu gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência e falasse um pouco mais sobre a profissão, a função de ser um prefeito. Obrigado, queria agradecer o convite, meu amigo. Eldon, eu até brinquei aqui antes da gente começar, né? É o Eldon e o Wesley. Dá pra gente fazer uma dupla sertaneja, né? Você que vai cantar, não sei. Mas assim, feliz pelo convite, de pronto aceitei, né? Já te conheço, sei que você é um profissional de alto gabarito. O seu canal é um canal de referência. Seu livro, li seu livro também. E quando recebi o convite, não titubeei. E meu nome, como você disse, é Wesley Pereira. Né? Eu sou formado em administração, tenho pós em algumas outras profissões, sou do ramo bancário, muitos anos. Mas, durante um período, eu exerci a função de prefeito municipal, né? Da cidade de Itaguaí, nossa vizinha aqui. Aqui pertinho. Aqui pertinho, é. Se traçar uma linha reta é perto, né? Para chegar tem que fazer um... Itaguaí é uma cidade, né? Hoje tem cerca de 120 mil habitantes, tem aquele aumento sazonal ali no período do verão, né? Por conta de estar localizada no litoral sul fluminense, né? Costumo dizer que a cidade está entre ali o Oceano Atlântico. É a divisa ali da Costa Verde, né? E a Serra do Mar, né? Então você tem ali muitos atrativos, né? Uma área muito privilegiada. Eu costumo dizer que Itaguaí está fadada ao sucesso, né? E passa pela sua história por momentos muito difíceis, sempre. Mas você veja bem, né? Qual cidade, né, de mais de 5 mil municípios, né, tão bem localizada geograficamente, geopoliticamente, né? Nós temos 4 portos, né? Sendo um deles o segundo maior porto do estado do Rio de Janeiro. Somos uma referência nacional, né, no minério, exportação de granulados, que é o porto de Itaguaí, localizado na Baía de Septiba. Né? Temos 2 malhas ferroviárias, né? Nós temos acesso à Dutra, né, que é uma rodovia bem próxima ali, né? Bem próximo. Você está na 101 ali que faz tem a rodovia, né, Rio Santos, que praticamente começa em Itaguaí. Nós temos ali acesso à Avenida Brasil a poucos quilômetros, né? E temos o Oceano Atlântico, né? Então, quer dizer, nós temos uma cidade que tem, além desse perfil portuário, dessa questão de escoar produção, trazer matéria-prima, também tem um histórico de agricultura, histórico, né, de pesca, enfim, é uma cidade localizada ali, às vezes já até passa por uma questão assim, de identidade, porque ela é tratada como região Costa Verde,
né? A primeira cidade da região Costa Verde, às vezes ela é enquadrada em algum projeto federal ali como Sul Fluminense, tem secretaria estadual que trata Itaguaí como Zona Oeste, Baixada Fluminense, então fica naquela meiota ali, mas enfim. De identidade ali, né? Exatamente. Nós temos ali, né, a Universidade Federal, nós temos a Zona Industrial, nós temos o projeto da Marinha, o ProSub, que é o maior projeto das Forças Armadas da história do Brasil. Os submarinos, né, de propulsão nuclear estão sendo feitos lá, agora há pouco foi lançado ao mar mais um submarino. Temos a Nuclep, né, Nuclebras, enfim, temos grandes empresas, né? E é uma cidade que eu é a minha cidade. Então, eu sou suspeito, né, de falar dela. As pessoas são muito bem, são muito agradáveis. Assim como tenho o prazer de conhecer a Duque de Caxias e essa região de Duque de Caxias, particularmente aqui. E é um povo muito bom também, muito, muito agradável, muito legal. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Que nada, que isso. É um prazer enorme ter você aqui, ainda mais para a gente falar dessa função tão né, intrigante que é. Né? Muitas pessoas acabam entendendo de forma equivocada, até muito por conta também do que é noticiado, e a gente hoje, o nosso propósito aqui hoje é exatamente trazer para as pessoas, de uma forma simples, né, que algo que parece tão distante não é na verdade, né, que as pessoas podem até conseguir chegar de repente, se tiver ali, vai ter que ter um sacrifício e tal, para poder chegar, o nosso objetivo hoje é exatamente apresentar para as pessoas como que é, né, as dificuldades, com certeza tem coisas boas também, e a gente vai navegar, como eu fui marinho, né, sou da reserva, visitei algumas vezes lá o ForSub, lá no início ainda, né, quando eu estava formando ali o estaleiro da ForSub, então vamos navegar aqui, ICN, né, isso aí, vamos navegar aqui de boa para falar um pouco dessa função. Meu diretor, por que prefeito? Rapaz, deixa eu te falar, a minha vida inteira eu sempre gostei muito de participar da política, não na condição de ser candidato, de exercer uma função. Como vereador, no nosso caso, né, vereador, prefeito, deputado, eu sempre gostei de atuar nos bastidores. Eu sempre participei de movimentos, né? Comecei movimentos ligados à Igreja Católica, depois participei, né, de 2 sindicatos, fui dirigente sindical, participei de associação de moradores, presidente de associação de moradores, fui presidente de clube. Né? Isso não torna ninguém melhor ou pior. É uma decisão que a gente toma de poder participar mais ativamente. Eu lembro, eu já trabalhava no Banco do Brasil, SA, e o banco encampou um projeto nacional do Betinho, na época, né, contra a miséria, pela fome, pela vida. Foi um projeto mundialmente reconhecido. E eu era bem mais novo e tive a oportunidade de ser escolhido como coordenador, em função das atividades que eu já exercia fora do trabalho em si. E fiz um bom trabalho. Ninguém faz nada sozinho, né, Hugo? Principalmente prefeito. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente tem que ter essa consciência. Ninguém pode bater no peito, eu fiz. Né? Você criou condições para que aquelas pessoas pudessem desenvolver o melhor que elas tivessem e que a coisa pudesse acontecer. O meu grande objetivo durante esse período que fui gestor público, uma cidade de 120 mil pessoas, eu tinha sempre, primeiro eu sempre lembrava que aquilo ia passar, né? E como você falou, né, não é uma profissão, não tem um manual de instrução, né? Vai lá, a seguir. É muito inconstante, não é uma fogueira de vaidade também, você mexe muito com diferentes questões. Por exemplo, né, a cidade em si, né, as pessoas, como você mesmo falou, existe um estigma em cima dessa questão do prefeito. E eu entendo, né? A política em si, e é uma pena isso. É uma pena, porque existe a boa política. E não tem como a gente tirar a política da nossa vida, né? Porque se você não participar das decisões, alguém vai participar. Alguém vai decidir por você. Alguém vai decidir por você. Né? Então, às vezes a gente é criado num ambiente, quem é mais novo, numa região onde, de repente, os exemplos não são legais, ou aquilo não te pega, ou você não se interessa, o que acaba chegando para você é o que você não é a verdade, você não procura descobrir está acontecendo, então a gente acaba sendo influenciado mesmo. E as notícias que a gente vê na TV não são ruins, né? Porque é o que dá notícia. Sim. Então, quando a gente pega um jornal, pega uma... Eu adoro a mídia, né? Pô, você pega... O que dá notícia são as coisas que dão errado. Mas tem muita coisa que dá certo. Tem muita cidade no Brasil que dá certo. Eu estou para te dizer que talvez até a maioria. Eu conheço muita cidade que funciona muito bem, muito bem. Então, quando a gente vive num ambiente, numa região onde a gente passou por alguns exemplos, de repente não se encaixaram com o que a gente pensa, a gente acaba criando um obstáculo. Sim. E aí depois você não avança mais. Então a gente fica preso ali, cria política não falo. É o primeiro grande erro. Tem que falar de política sim, né? Senão a gente acaba ficando
A gente fica deriva, à deriva, passa a ser um ignorante na política. E aí a gente perde a oportunidade de crescer como pessoa, como cidadão e principalmente podendo ajudar outras pessoas. Enfim, em seguida eu me filiei a um partido, porque é o seguinte, qualquer pessoa no regime que a gente vive democrático no Brasil, no nosso sistema partidarista, qualquer pessoa pode se candidatar. Tem que ter mais de 18 anos, né? Tem que ser brasileiro nato, e você tem que estar afiliado a um partido, há pelo menos um ano, salvo exceções. Tem que estar afiliado a um ano, você tem que dar uma disputa interna, né, para poder ser o candidato daquela sigla, e, em seguida, concorrer num pleito com os demais concorrentes e ser o mais votado para poder exercer aquela função. Como toda seleção natural, né? Você vai ter as camadas ali onde você vai precisar vencer até chegar lá. Até você chegar a ser candidato registrado pela Justiça Eleitoral e você poder distribuir o material e começar a falar dos seus projetos, é uma estrada que só quem é do meio conhece. Porque já começa a disputa muito antes, né? Inclusive, os seus adversários, né, eles já atuam, a maior parte atua para que você não venha candidato. Você vê a disputa direta ali, mas antes tem uma briga gigante, que é para você não ser candidato. Porque aí não vai ter você pela frente, não vai ter o outro, não vai conseguir te encarar ali no jogo, no tabuleiro ali, né? Tirando as peças, de enfrentar e tal, vamos tentar tirar. E aí tem essa questão, né? Às vezes a força do dinheiro, a força em alguns lugares, né? Existe o braço armado, né? Existem as ameaças, e as pessoas, muita gente se afasta. As pessoas do bem acabam se afastando desse processo, porque é um processo pesado. Porque você tem que ter capacidade para poder encarar isso, não se envolver, né? Porque se você se envolver, né, usar as mesmas práticas, você pode sair perdendo feio, mas na situação de que você tem que estar sempre focado naquilo que você quer, e traçar um objetivo claro, específico, e ter verdadeiramente propostas, né? Porque você não vai chegar a ser candidato se realmente as pessoas não verem que você tem condição de representá-las ou de gerir uma prefeitura, por exemplo, com 120 mil pessoas na cidade, que as pessoas não têm noção, sabe? Por exemplo, na época que eu fui prefeito, eu tinha 22 mil alunos na rede pública. 22 mil alunos na rede pública. Lembrando que nos municípios, o município é responsável pela educação fundamental, né? O ensino médio já é do Estado. Então, quando eu falo de 22 mil alunos, eu estou falando de 22 mil crianças, porque quando termina ali no nono ano, já não é mais o município. Ok. Então, e aí as creches também por conta. Então, pega lá da creche, as creches são integrais, que é uma responsabilidade, né, tremenda, e tem até a alfabetização dos adultos, que normalmente ocorre à noite, que é o EJA, né? Então, por exemplo, você vê, para funcionar uma estrutura toda dessa, a gente às vezes não faz noção, não tem noção. Tem que ter um prefeito para que isso aconteça? Não, a coisa acontece. Você tem que ter alguém para exercer a função do prefeito. Tem que ter uma pessoa ali naquela cadeira, no gabinete, naquele período de tempo. Então não adianta a gente fechar o olho para isso. Alguém tem que estar lá, né? O prefeito tem que ter os seus secretários, né? Como o presidente tem que ter alguém tem que exercer essa função. Na escola tem que ter um diretor. Né? Era isso que eu ia até entrar, né? Na questão do empreendedorismo, até para o pessoal entender a razão da gente fazer isso daqui, né? Eu quero trazer exatamente cada função como se você fosse comparar com outras, né? Na minha visão em si, o prefeito, não é o chefe do executivo, seja o prefeito, o governador, o presidente da república, ele é como se fosse um CEO, né, de uma empresa, onde ele vai administrar ali diversos, né, diretores, que seriam na prefeitura, por exemplo, os secretários. É isso que você vai selecionar ali. É uma prerrogativa do prefeito, certo? Escolher os seus secretários. Até que ponto em si o prefeito consegue ter ingerência e ter controle em si em relação a essa equipe que ele tem que formar. É de confiança mesmo? Você precisa confiar? Você consegue controlar? Como que é realmente essa relação? Porque eu acho que assim, é algo muito grande. De repente, numa cidade muito pequenininha, eu acho que o prefeito até consegue controlar mais. Mas numa cidade do tamanho da que você fez a gestão, eu acho que já não dá para controlar ali tudo. Então, eu queria trazer exatamente essa condição da confiança em si. Existe, de fato, essa confiança. E como que seria a seleção até, né, dos secretários? A partir dos secretários, os secretários selecionam a equipe deles, ou o prefeito tem alguma ingerência em cima daquilo ali? Então, o prefeito ele tem ingerência sobre todos os cargos da prefeitura. Tem, por exemplo, né, no meu caso, lá eram 9 mil servidores, dos quais 7 mil efetivos. Né? Os efetivos são concursados, eles estão lá, já estão na máquina pública, a maioria muito bem treinada, ótimos profissionais, exemplo dos professores, né, dos profissionais de saúde, da assistência social, em todas as áreas.
né? Eu tive, por determinação, que a grande maioria dos cargos em cada secretaria, coordenador, diretor, fossem funcionários concursados. Metade do meu secretariado, por exemplo, era composta por servidores efetivos da prefeitura. Né? Já das áreas de atuação. O secretário de saúde, por exemplo, era um médico renomado na cidade, que também era concursado. Né? A de educação, por exemplo, era uma servidora, também já aposentada, mas do município. Né? Eu costumo dizer, cara, o seguinte, cara, que o prefeito, a primeira coisa que tem que fazer é não atrapalhar. Esse aí já é o grande lance, é não atrapalhar. Porque o prefeito, você também, entre outras coisas, aí, você é um multimédia, é um corretor. O prefeito é o corretor da cidade. Você tem que vender a cidade. Mas antes de entrar nesse mérito, só para a gente passar por aquela questão, para a pessoa entender, existem os serviços básicos. Né? Tem os serviços básicos, que por lei, né? Existe lei para tudo. Você tem que cuidar, não tem jeito, você tem que cuidar da limpeza, né? Você tem que cuidar dos medicamentos, você tem que ter postos de saúde para atender a população, você tem que ter centros de apoio, né, da assistência social, você tem que dar educação para essas 22 mil crianças. Não é só falar assim, pegar o professor e o professor resolver, não. Por exemplo, na época eram 64 mil refeições dia. 64 mil refeições para esses segmentos, para todos os aparelhos educacionais. Aí você pensa, tudo bem, 64 mil refeições dia, e aí? Né? Para você, no cardápio, né? Não é assim, hoje não, é tudo normatizado, é tudo muito bem planejado, são dezenas, centenas de pessoas que se dedicam diariamente para que isso aconteça, isso em qualquer cidade. Né? Porque senão a coisa não funciona. O cardápio diário tem que ter no mínimo, né? Tudo regulado pelo MEC, tem aquela quantidade de carboidrato, tem que ter aquela quantidade de proteína, você tem que ter uma leguminosa, você tem que ter uma fruta, para você armazenar isso tudo. Então qual a proteína? Carne? Que tipo de carne? Né? Então, puxar alimentos perecíveis. Você desculpa estar colocando assim? Não, né? Por exemplo, as escolas, né, assim, existem, imagina água, né? A caixa d'água, por exemplo. Mas por que você está falando de caixa d'água? É justamente para quem está ouvindo entender. Essa caixa d'água ela tem que estar sempre com uma manutenção perfeita, porque senão dá problema. Né? O ar-condicionado que quebra, por exemplo, os ônibus que levam essas crianças para as escolas, pneu tem que estar bom, você tem que ter um motorista que vai ali, você tem que ter um monitor, um ou dois monitores em cada ônibus, né? Você tem a pessoa que cuida da entrada e saída das escolas, né? Que pode ser exercido por um guarda municipal ou por um profissional daquela unidade. O inspetor, você tem o pessoal da cozinha, você tem as merendeiras, você tem o pessoal da limpeza. Né? Aquela servidora lá da limpeza de uma escola que limpa, desculpa, tem uma privada a cada 20 minutos, né? O mesmo peso naquela unidade educacional do que um professor. Sim. Veja bem, são completamente diferentes, mas um funciona sem o outro. Sim, a importância de não adianta, não vai ter uma sala de aula aprendendo com o professor se não tiver banheiro, se não tiver comida. Sim, não vai adiantar, se não tiver uma segurança ali. Né? Às vezes surto de piolho. Né? Você tem... O prefeito tem que resolver? Não é o prefeito, mas você chega de manhã, quando você acorda, 6h30 da manhã, a secretária está te ligando, prefeito, por caso de meningite, quando surge uma suspeita, você tem que fechar a escola toda. Você tem uma quarentena ali que não pode entrar ninguém, você tem que fazer um exame, centenas de crianças. É muito sério o negócio, né? É muito sério. Problema com pombo, por exemplo, problema uma vez, né? Pombo adora, né? Perto de escola, não é telhado, né? Aquelas coisas. Então, estou dando um exemplo, aí quando você vai cair na parte pedagógica, na parte da secretaria em si que toca, na parte dos professores, dos quadros de horário, dos salários. Quer dizer, estou dando um exemplo de como aquilo é complexo. Então, ali existe já uma coisa que já vai andar independente de quem entrar. Né? Mas as pessoas que vão tocar, o secretário que vai responder por aquela secretaria, é a nomeação do prefeito. Você tem normalmente aí tem um subsecretário de infraestrutura, você tem um subsecretário de educação, que responde pela parte pedagógica. Esses cargos normalmente você tem que colocar alguém de confiança. Porque, né, você tem que acompanhar, você tem um índice de aprendizado. Sim, tem que ser alguém técnico também. Você pode ficar atrás das outras cidades, né? Existem todo ano 2 provas, vão te avaliar. Então, tem muita coisa, né? As classes, a parte de esporte, a parte de cultura. Eu, particularmente, a cultura, na época, era uma subsecretaria da educação, né? Eu tirei esse status, ela se transformou numa secretaria de cultura. Então, ampliou, eu passei a poder ter mais acesso às outras coisas. Mas, com certeza, a reciprocidade na hora da escolha é fundamental, senão a coisa não anda. Não anda. E você tem que poder olhar no outro. Porque o mais difícil é nomear. O mais difícil não é nomear, o mais difícil é você exonerar. Né? Porque às vezes você nomeia uma pessoa que você acredita que
tem a condição de exercer aquele cargo, e às vezes você tem um nível de amizade com ela, dali vem a confiança, mas de repente não deu certo. E de repente você tem que exonerar. Vai ter que tomar decisão. E de repente você pede um amigo de 20 anos, mesma coisa, não vai falar contigo mais porque ele passou por um constrangimento e falou, não é desse jeito. Então daí que chegou uma hora que eu aprendi, falei, olha, meu amigo, vem cá, você vai exercer essa função, você vai ser o diretor de trânsito. Ah, é fácil. Não é fácil. Você vai ser diretor de postura, pô, não é fácil. Né? Você vai ser o diretor de uma UPA. Você vai arrumar problema com muita gente, né? Você vai ser diretor de uma UPA. Né? A nossa UPA lá fazia 12 mil atendimentos mês. Né? A gente atendia muita gente de Mangaratiba, muita gente de Seropédica, um pouco ali de Santa Cruz ainda, mas era um atendimento na terceira melhor UPA do estado, durante 2 semestres seguidos. É uma equipe gigantesca, meu amigo. Aí você pensa, né? O hospital, a equipe das enfermeiras, os medicamentos, enfim, dá para fazer uma série de coisas aqui nesse aspecto de 300 itens. É o prefeito que responde direto? Não é, mas se der errado, cai na conta do prefeito, entendeu? O cara botou lá o comércio que colocava muita coisa na calçada e ficava pouco espaço e não tinha rampinha lá para a pessoa passar, um cadeirante. Mas por que o prefeito, como que pode? Mas isso deixar isso daqui, deixar isso acontecer. Mas aí se tu não deixa acontecer, o cara não consegue trabalhar, não consegue vender o negócio dele. Cadê, meu irmão? Não é rampa, aí cai na conta do prefeito. Mas aí tem aí o cara chegando, o prefeito chama o secretário da pasta, meu amigo. Temos que fazer a acessibilidade. Foi quando, na época, para dar um exemplo, rolou o piso tátil, todos os calçamentos das principais ruas do centro, piso tátil, para quem não sabe, é o deficiente visual poder andar e naquele projeto. Acessibilidade para conseguir se guiar ali, né? Então tem essa coisa, né, que tudo cai na conta do prefeito. Inclusive também na justiça, né? Porque você é o mandatário. Então você tem que ter muito cuidado com quem você vai colocar. Tu tem que ter muita confiança mesmo na equipe que você está colocando. Muita confiança. Porque, por exemplo, o que a gente vê? A gente vê muito prefeito por aí, muito gestor pelo Brasil afora, pelo mundo afora, que aproveita da função para se favorecer, né? Nessa função você é muito assediado. Todos são assediados. É muito assediado, porque a prefeitura, a prefeitura não vende nada, ela não comercializa nada, ela não produz nada. Sim. Ela não faz receita direto com isso. Nós temos, como já diz, servidores públicos. Mesmo que eu não seja efetivo, quando eu estou ali na prefeitura, quando você é contratado por contrato, ou é comissionado, ou recebe um DAD, está exercendo uma função ali, você nesse momento é um servidor público, está ali para servir. E tudo isso tem um custo muito grande. Né? E muita gente não entende, às vezes, como é isso? De onde vem esse tipo de dinheiro? Vem dos impostos. Né? Se você comprar, isso é bom falar, você comprar 1 quilo de arroz na sua cidade, de onde você estiver no ouvido. Você morar aqui, por exemplo, você compra 1 quilo de arroz aqui no mercado em Caxias. Dentro daquele quilo de arroz existe um percentualzinho ali de imposto chamado ICMS, por exemplo. Esse ICMS não é um imposto municipal, ele é um imposto estadual. Mas 25% dele, ele retorna para o município no dia 5 do mês seguinte. Então, daí a importância de você, né, essa questão da nota, né, quando aquela pessoa gera a nota, aquele imposto é computado, ele vai voltar para o teu município, vai voltar para a prefeitura e com isso ela vai poder fazer o fundo dela para poder custear isso tudo. Tem vários tipos, o IPVA, por exemplo, quando você emplaca seu veículo na sua cidade, é 100% fica na cidade, né? O ISS é 100% no local. No caso de Itaguaí era interessante, porque muitas cidades, poucas cidades, o impacto da arrecadação própria é tão forte quanto Itaguaí. Itaguaí aqui em Caxias e tal. As estruturas, né? Caxias é um exemplo, cidade do Rio, Campos, Itaguaí, mas nós estamos 92 municípios, você tira aí 20, 15, né? Por quê? Porque nós temos o porto lá. Cada tonelada de minério que é exportado, e nós somos o maior do Brasil, tem um pedacinho de ISS, né? Então, por exemplo, quando vem uma crise de commodities, né, a arrecadação cai, você começa já... Então, diariamente, refazendo, replanejando todas as suas ações, porque você tem que manter o que está e você tem que expandir, né? Você quer o melhor para a cidade. Por exemplo, o próprio ciclo de minério, ele é volátil, né? Então, ele é um ciclo que tem a alta e a baixa sempre. Então, até na gestão em si, aí traz mais para a minha área em si, você precisa também ter um controle disso, que você sabe que na época da vaca gorda, você vai ter que dar uma reservada ali, porque vai chegar um período que vai ter a vaca magra. E eu conversei com duas professoras que
são daqui da região e elas são professoras lá em Itaguaí. Ah, E elas te conhecem, tá? E aí eu perguntei, eu falei, cara, como é que foi o prefeito lá, o Wesley? E elas falaram muito bem, tá? Elas falaram, se não falar, você sabe o que eu ia falar também aqui. Eu falei assim, não, ó, elas falaram que, pô, você deu mole aqui. Mas, de fato, as duas professoras falaram realmente que a gestão sua lá foi boa para elas. eu sou suspeito, né, Wildo? Mas, assim, na parte da educação, eu me orgulho muito de ter deixado um legado, né, não só pelo plano de cargos e salários, né, depois que era uma demanda da categoria já há mais de 16, 20 anos. Elas falaram exatamente sobre a questão da implantação do plano. Do plano de cargos que melhorou muito, né? Devia ganhar muito mais, mas melhorou bastante. E também coisas como, por exemplo, a eleição direta para diretor escolar, né? Eu nunca tinha passado por essa experiência. Normalmente os diretores eram indicados, não que, né, mas os diretores eram indicados pelo prefeito, com grande influência, às vezes, dos vereadores ou de outras situações. E aí eu instituí a eleição direta, né? No Rio de Janeiro, poucas cidades. Um dos primeiros foi a própria cidade do Rio de Janeiro. E foi muito difícil, né? Teve né? E quem votava só podia ser servidor efetivo, né? Não podia ter processo disciplinar, tinha que ter no mínimo pedagogia, tinha que ter cursos superiores, tal, aquela coisa toda. Isso para se candidatar à direção. Para se candidatar à diretora daquela unidade, né? Era uma chapa, a diretora e a vice, que normalmente, né? E a vice-diretora. E as chapas eram e quem votava? A comunidade escolar, não os professores, os alunos a partir de 12 anos e os pais dos alunos. Os pesos eram diferentes na hora da contabilização, mas os pais votavam também, né? Votam ainda. Esse sistema continua. Foi uma das coisas que não tiraram. Então, isso aí, você tem noção de como isso, né? Sim. Olha só, você dá oportunidade para um profissional gerir uma unidade escolar. Olha que legal. Né? E foi fundamental. Aí ganhamos prêmios, né, com a merenda, fomos, por um ano de 2016, nós representamos, o estado do Rio teve 3 cardápios de merenda que foram disputar os cardápios nacionais, tal. Itaguaí foi um desses 3, num determinado ano. Pô, foi muito gratificante. Inclusive, os cardápios também eram votados, eram colocados em votação, aí podia votar até 4, 5 anos. E os alunos, aí tinha normalmente 2 ou 3 opções, né? Cada para a semana toda, que ia valer para o semestre todo. E aí a gente criava, né? Os professores criavam as chapas, e tinha campanha mesmo, sabe? Tinha urna, e os alunos defendendo cara D e tal. Né? Então, acaba até ensinando um pouco em relação à questão política para justamente nessa... A participação, né? A participação daquilo que você está vivendo, né? Bacana. Fundamental. Foi muito interessante. Foram várias outras coisas, a lei da migração, a climatização, né? Conseguimos climatizar 42 unidades na gestão. Não é fácil, né? É um investimento bem elevado, né? Você tem que mudar estrutura, tem que mudar algumas coisas. E aí, meu diretor, deixa eu te falar. Em relação à reciprocidade em si, você já falou que do livro, né? Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho. Você me deu até um feedback bacana. E eu queria entender, muito dessa visão, como o prefeito pode ser recíproco na função dele. Até para a galera se inspirar, né? E entender esse... Porque, pelas histórias que você já contou aqui, muita coisa tem a ver com esse legado que a pessoa recíproca, né? Ela quer deixar para a sociedade. Então, eu queria que você, de repente, me dissesse algo que você entenda que realmente um prefeito ele pode ser recíproco ao extremo. Eu acredito que é uma das funções que, se ela for desempenhada dentro daquilo que se espera, ela é uma das funções mais recíprocas que existem. Né? Eu queria que você exerceu em si a função, que você viveu aquilo lá, você teve a experiência. Eu não fui prefeito, então eu não tenho como chegar e falar assim, olha só, eu senti isso aqui quando eu fiz exatamente isso. Foi uma experiência em si que de repente te marcou na que você fala assim, cara, isso aqui na minha função me marcou, e se você de repente conseguir ser prefeito um dia vai te marcar também. Foi uma maior experiência, né? A maior missão, foram muitas, já eu tenho meu orgulho de, né? E tenho muitas ainda, em tudo que já pude participar e ajudar, mas com certeza essa passada pela gestão lá foi a missão mais apoteótica da minha vida. É muito pesado, né? É muito pesado, não só para mim, acho que para todo mundo que passou por ela, como também existem outras profissões também que né, tem muita responsabilidade, mas assim, se doar, você perde um pouco, né? Perde não, completamente. Né? Você passa a viver aquilo e você abre mão de muita coisa para poder estar vivendo aquilo. Ah, mas pô, né, mas o prefeito dentro da cidade, o prefeito ele manda mais que o presidente da República, ok?
dentro da cidade, a nível de poder, né, para quem pensa, né, em política, poder. Então você tem que estar muito bem calçado com você mesmo, para que não aconteça o que acontece com, não vou dizer a maioria, que acontece com muitos gestores, né? De se achar o Superman, né? Tirou pra cabeça aí cabeça, porque tem essa parte toda que eu falei de tocar, de você, né, ir apagando incêndio, que apagar incêndio o tempo todo, segurar aqui uma pessoa, outra. Existe é a tal da fogueira das vaidades, né? É um lugar que, né, é muita gente. Segurar o ego é algo de segurar o ego, né? E se você, quanto mais receptivo você for, quanto mais reciprocidade as pessoas perceberem em você, mais você atrai. Né? Mais você atrai. E a verdade é que a demanda ela é infinita. Né? Ainda mais quando se trata de uma prefeitura ou de um prefeito que está disposto a resolver os problemas. Você não vai conseguir. Eu sempre tive a melhor, eu tenho que acertar mais do que errar. E se eu errar, e claro que vai errar, eu errei tentando acertar. Né? E graças a Deus, eu tenho certeza aí, né, que os acertos superaram bastante os erros. Mas ocorreram muitos erros, que depois não acontecia de novo. Agora, como você mesmo disse, é uma função que ela toma seu tempo todo. Porque tem aquela coisa, tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de ficar 20, aquela pressão, vai pouco em casa. Você fica, eu tinha, na época, eu estava com 2 filhos pequenos, era muito difícil ficar ausente deles, mas não tinha como, eles iam até mim, eu tentava separar um tempo no final de semana. Mas, por outro lado, né, quando você começa a ver o resultado de suas ações, isso dá um bem-estar danado, sabe? Um bem-estar que eu tenho várias lembranças que eu vou levar para o resto da minha vida. E ficou uma coisa provada, sabe? Eu costumo dizer que dá para dar certo. Quando a gente está numa cidade... Tem regiões do Brasil que eu conheço, você também conhece, cidades, por exemplo, que já vem com um histórico de boa gestão, onde as coisas funcionam mais. Vamos abrir um jogo, né? Vamos lá mais para São Paulo, vamos para o sul de Minas, vamos até aqui do Vale do Paraíba, aqui no Rio. Aqui em cima, aqui não. Vamos aqui para a região serrana, vamos ali para aqueles estados do sul, ali, com várias cidades. As coisas funcionam, dá para funcionar, meu amigo. É possível, a gente não pode desacreditar. Não pode. Se a gente jogar a toalha de vez, aí que a gente não vai conseguir achar o caminho certo. E quando eu entrei na prefeitura, eu falei, uma disputa acirrada, política, um histórico terrível, né, até de homicídio, muito pesado, né? Então, estava na TV, vários escândalos a todo momento, prefeitos. Hoje mesmo, né, estamos lá com o interino, né, desde que saí, nenhum foram 6 prefeitos. Entra, sai, ninguém conseguiu terminar o mandato. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente não pode desacreditar, porque pode dar certo. Porque nós temos um grande problema aqui, já que você me permite falar, a gente está no ano de eleição, a gente tem um grande problema na nossa região. Tudo bem que é um problema no Brasil todo, isso já vem lá do Nordeste, que é a compra do voto, né? O negócio ficou tão institucionalizado nos últimos 20 anos que a compra do voto, ela corrói o processo político democrático, ela afasta as pessoas do bem e afasta as pessoas que realmente querem fazer. Porque, na maioria dos casos, as pessoas que têm a vontade de exercer essa função para deixar um legado, porque está dentro dela, querer Sim. Ela não tem condições financeiras, né, é o que leva um missionário, né, religioso a abdicar de uma vida inteira, de uma vida para poder né, se doar, né, pastorear uma igreja e abrir mão de tudo. O que leva ele a fazer isso? É a fé, mas tem está dentro dele ali, que leva ele, né, Então, são essas coisas, não tem jeito, não dá para explicar. Agora, para você chegar lá, e você também tem que ter aquele jeito, né? Você tem que conhecer pessoas, você tem que gostar de gente. Você tem que sentir a empatia que está intimamente atrelada à reciprocidade. Sim, com certeza. Porque se você não tiver empatia, você não consegue, né? Porque se você focar isso para poder financeiramente se dar bem, né? Acaba atingindo esse objetivo também, porque às vezes a pessoa, ela só pensa no dinheiro, e a política você junta dinheiro com poder. Sim. Então, meu amigo, né? E se você não for uma pessoa de boa índole, você consegue juntar as duas forças que movem a natureza, né? Que mostra a verdadeira face do camarada. Tem coisas com relação às funções de exercício pelo mundo afora que você tem acesso ao dinheiro. Isso. Beleza, você vai para o mercado financeiro, você está focado naquilo ali, você não quer saber, você não precisa ter empatia, porque não vai te satisfazer, você não quer saber de gente, você quer saber de ganhar dinheiro, de resultado. Ganhar dinheiro é legal, tem que ganhar dinheiro, claro. Eu estou falando daquelas pessoas, né, que levam uma vida. Beleza. E tem umas que não pensam muito nisso. É uma classe do poder, né, que ficam às margens do poder para poder exercer um poder. Agora, num caso, numa função dessa, as duas coisas estão aqui, ó. Você tem o dinheiro aparecendo ali para você e você tem o poder ali também que já está investido na função. Se você for vaidoso, aí já era. Aí juntou a rede do... Não tem jeito. Porque assim,
cidade, eu tenho 54 anos, né? Eu conheço minha cidade, né? E de repente ninguém me chamava mais de Wesley, né? Lá em casa já me chamava, me chama de pai, minha esposa me chama de amor, beleza, né? Aí acabou, era prefeito. Prefeito, Porque você prefeito, veste o sobrenome, né? todo mundo prefeito. Falei, gente. Aí inclusive, eu tinha a minha secretária de gabinete, uma amiga de infância muito capacitada, né? E ela fazia uma triagem e tal, aquela coisa toda. Ela não conseguia me chamar, né? Mas eu o Regis, prefeito, não consigo. Prefeito, não consigo. E aí, e isso tudo passa, né? Tudo passa. Se a pessoa se agarrar ao ego ali, né, a vaidade, ela realmente ela vai ter uma abstinência depois. Você está ali, né, por exemplo, aí teve lá a inauguração lá do ProSub, de repente estava o presidente da República, de repente você está lá compondo a mesa com o presidente da República, né? Eu participei disso, a gente inaugurando o túnel lá ali na Ilha da Madeira, né, do micro-ônibus, com o secretário, ministro, 2 ministros, junto com o presidente da República, junto com o governador, junto com o ministro francês. De repente está no mesmo micro-ônibus ali com 6, 8 pessoas, você está ali no meio. De repente vem o general almirante lá da Marinha, da responsável, né? Batendo continente, não sabia nem como bater continente, fiquei até. Na verdade, não bate. O civil não bate, mas acabei batendo. E não tem problema nenhum. O cara vem cheio de medalha e tal. Olha só, é a função. Sim. Né? Eu ia entrar até nessa questão exatamente da dificuldade da função em si. Né? Você já trouxe alguns detalhes da função, principalmente na questão da dificuldade. Uma das maiores dificuldades da função é você ter um olho crítico para conseguir diferenciar e conseguir sair de uma bolha, porque você é cercado automaticamente, né? E você tende a ver as coisas como quem está próximo, né? Como que, né? Não é isso, você tem que sair. Isso acontece com a gente. E isso acontece em outras esferas também, em outras profissões. Só num plano muito maior, né? 7 mil funcionários, né? Você imagina, todos querendo galgar, né? Eu acho que até a questão do tempo também, que você não vai ter tempo de olhar tudo, então você vai ter que confiar no que às vezes a tua equipe está trazendo para você. Lembra uma vez que eu tinha saído da prefeitura, já tinha saído, eu estava em casa, aí minha mãe foi me visitar, né? Estava em casa, não sei o quê, final de semana, ela falou, meu filho, assistindo uma casa tão vazia, né? A casa tal, cadê seus amigos? Eu falei, não, mãe, olha só, aqueles amigos eram amigos do prefeito. Os meus amigos são os mesmos. Graças a Deus eu ganhei mais alguns. Eu tive o privilégio de conhecer pessoas excepcionais, tal, né? Participar, conheci, tal. Perdi alguns, mas como de repente não eram amigos, né, cara? Porque a gente também tem que. Sim. Mas eu falei, são amigos do prefeito, né? Porque agora eles são amigos do prefeito que estão lá, né? A gente não está na cadeira. Hoje já, né? Eu passei, então. É uma grande dificuldade mesmo. Se a pessoa se apegar àquilo ali, pode entrar numa depressão. É a síndrome entre o meio, é a síndrome da caneta sem tinta. Você perde ali o. Então você tem que ter todo esse trabalho aí. Eu sempre tinha uma mesa do gabinete que tinha uma. Tipo aquela que puxa aqui, né? E, tinha uma extensão, né? Tinha uma extensão, mas eu não usava aquilo. Mas eu puxei aqui e escrevi assim: ó, isso vai passar. Aí eu empurrava. Durante o dia, não sei o que, quando vinha uma homenagem, né? Vinha o senador da República, vinha não sei o que, você via que também que estava com o objetivo de apoiá-lo, né? E aí, dava condecoração, te dava prêmio, não sei o que, puxava. Isso vai passar. Isso vai passar. Né? Então você tem que manter ele para você ter a cabeça boa para poder tocar. Eu tô falando de um estilo de gestão que eu procurei fazer, né? Assim, eu não sou melhor nem pior que todo mundo, mas assim, eu procurei fazer o melhor que eu pude dentro do que eu fui criado, dentro da minha moral. Eu durmo, desde que saí, eu boto a cabeça no travesseiro, eu consigo dormir. Tranquilo. E aí, Wesley? Você leu o livro e tal, e aí agora você falou um negócio e me veio uma pergunta aqui para te fazer. Na época lá que você estava como prefeito, você conseguia diferenciar a pessoa que estava ali de fato de corpo e intenção, tá? Daquela pessoa que estava ali do teu lado só pela troca de favor? Você conseguia ali, na conversa ali, você conseguia diferenciar essas pessoas? Porque são diferentes mesmo. Tem aquela pessoa que é muito seguidor e tal. A gente, no outro podcast aqui da casa, no formato de podcast, outro dia a gente entrevistou aqui, o Michel entrevistou a subsecretária de empreendedorismo, né? E cara, ela assim, uma pessoa que se doa, tal, viaja o estado inteiro, tal. Você percebe em si que ela realmente tem a intenção de entregar aquilo ali. E eu sei que nesse meio é meio complicado, meio difícil, porque, como você falou, né? Você tem a chave ali na mão e que pode abrir portas para diversas pessoas. Você conseguia, numa conversa em si, você conseguia separar quem estava ali realmente querendo entregar algo de valor
para a sociedade, daqueles que de fato estavam ali só realmente pela troca de favor, dava para perceber isso ou era difícil? É difícil porque chega uma parte, por exemplo, quando você vai desenvolver um determinado projeto grande, que envolve, né, um grande número de servidores, com várias etapas, que vai abranger um grande número de cidadãos, né, você tem uma pessoa de frente. Essa pessoa de frente, é claro que você vai ver, né, como deu o exemplo aqui da subsecretária, você vê a entrega, né, você vê, porque você está ali, você está vendo a entrega, você está vendo. Pode ter uma correção aqui, um ajuste aqui, outro ali, mas está vendo a entrega. Né? Aí você começa a ter, só que dessa pessoa que está dando a entrega, que dá a cara, que tem acesso ao prefeito, até o projeto dar certo, tem mais uns 3 ou 4 ali, que às vezes são pessoas maravilhosas, estão fazendo um serviço maravilhoso, mas não são enxergados. E às vezes o líder, ele não passa. Também Uns levantam. Nos outros tem muitos que não levanta, porque fica com medo, sei lá, não levanta, é só eu, só como se fosse só eu. Então aí você vê que tem essa coisa, né, no profissional, que é muito bom, mas tem uma dificuldade de ser recíproco com os principais liderados dele, que estão fazendo um ótimo trabalho também. Então isso às vezes a gente não vê. Eu não via. Como, às vezes, esse meio intermediário, eu só fui descobrir depois que saiu. Hoje, por exemplo, né, uma eventual nova missão, se for o caso, né, poxa, eu já sei. Já tem a experiência, né? Já não vai. Você já sei com quem contar, com quem não contar, porque depois que você sai, a máscara cai. É disso que a gente fala aqui. A máscara vai caindo, mas vai caindo. E aí você começa, porque realmente não dá. É muito difícil, é muita coisa, né? É muita loucura, é muita correria. Eu lembro que a gente chegava na prefeitura, uma vez eu cheguei, na primeira semana, quando eu assumi, por exemplo, como eu disse, não tem manual de instrução, né? Eu assumi e a cidade estava em greve há 4 meses, por exemplo. Você imagina 4 meses de greve na rede pública. 22 anos em casa, né? A mãe, né, tem que deixar o filho de 6 anos, cuidado de 2 anos, e quando a gente perdeu um emprego, vai fazendo Sim, né? a reação em cadeia que só aquele ato está causando em outros setores. O Sindicato da Saúde e o Sindicato da Educação, eles tinham montado um acampamento em frente à prefeitura. Depois você pesquisa aí. Então tinha um caldeirão, parecia aquele caldeirão de filme de bruxa, todo dia tinha feijoada. E era acampamento mesmo, sabe? Aquelas de camping, uns puxadinhos, e os servidores ali, meu amigo, em defesa dos seus direitos, ali acampados. Aí virou a matéria da Globo, aí, pô, no primeiro dia, quando eu assumi, eu entrei pelos fundos, né? Eu entrei lá pelo acampamento. Parei com minha feijoada lá, não sei o quê, daqui a pouco, quando for entrar, pô, aí tá lá Globo já, o SBT, aí a Beth dando entrevista. Então, de repente, assim, de uma hora para outra, sabe? Você passa. Eu estou falando isso porque é justamente para quem não é do meio. Isso que a gente quer entender. Se tiver alguém que foi prefeito, alguém que é secretário, alguém que é da política, né, vai olhar para mim e falar, por que está falando aí? Não vai somar nada. Mas, assim, eu acredito que é uma forma de aproximar mais o que passa no gestor, sabe? Eu não sei se essa é a intenção. Essa é a intenção do programa, é mostrar realmente para as pessoas que nunca passaram por aquela experiência, elas entenderem de fato como é que funciona, né? Principalmente em relação às dificuldades em si, porque vamos lá, a televisão em si, ela sempre vai falar do que é ruim, né? E dificilmente a gente vai ter espaço para falar também daquilo que foi bom. A nossa ideia aqui é falar, sim, das dificuldades, mas trazer aquilo que foi bom, né? Você fez lá na sua cidade, por exemplo, plano de carro que de fato as professoras falaram que melhorou bastante em si a previsibilidade que elas começaram a ter, né? Que é uma coisa você ficar à mercê. Como que vai ser a minha carreira durante o período que eu vou passar aqui dando aula e tal? Só vou ter o salário? Então, não. Eu já tenho aqui uma previsibilidade que eu sei que eu vou ter um avanço a cada período, etc. Então, e outra coisa também que acontece, para quem para entender, que é o seguinte, porque existe uma tendência, né, de quando você está numa função que exerce poder e influência, de você atrair pessoas que querem usar dessa influência, desse poder para se favorecerem, para se beneficiarem. Então existe sempre uma elite podre em qualquer lugar, e é essa elite que já vive às margens do serviço público, poder público, com licitações ilícitas, formas de lobbies, que é muito difícil sair deles, mas dá para sair. Né? Na hora que você para de pegar dinheiro deles, nesse caso, eu queria dar uns exemplos aqui, mas acho que deixa para depois. Mas quando você para de participar de alguns processos, de pegar dinheiro de alguns esquemas que acontecem, você no início não vão acreditar. Mas próximo tempo eles vão começar a te respeitar. Porque, pô, você não deu. O cara falou dinheiro. Mas até eles acreditarem. Só leva tempo porque eles não acreditam.
Como assim não vai pegar os 27 mil toda segunda-feira aqui no final da reta aqui? Agora já entendeu, né? Como assim não vai pegar? Peraí, isso aqui já tem, né? Não é possível. Não passou, não vou pegar. Falei, acabou, fiz a reunião lá, chamei, eu já sabia que ele participar, mas ela não. Vamos tirar o retrovisor, a cidade estava em guerra, vamos tirar o retrovisor para frente. Eu não sou o vingador, eu não sou o dono da verdade, agora daqui para frente acabou a sacanagem. E foi assim que aconteceu. Aí eu lembro que tinha, logo uns 4, 5 meses, a minha secretária chegava, prefeito, pô, tem um espanhol aqui, lá de São Paulo, esqueci o nome dele, quero falar contigo, já ligou umas 10 vezes, falei, depois eu atendo. Porque tinha muita... O que acontece? Você precisa criar um ambiente favorável para a cidade para o investidor resolver montar um negócio lá. Porque às vezes o investidor ele quer ir lá, vai gerar 300 empregos. Pô, são 300 empregos para a cidade, são 300 pessoas que vão consumir na cidade, né? Mais imposto que vai entrar para a prefeitura. E isso tudo é bom. Você precisa de quanto mais empresa, melhor para gerar recursos. Né? Só que às vezes a prefeitura, você só o cara chega para você montar um negócio, tem que ser um terreno dele. Para você conseguir um alvará, para você conseguir uma licença de obra, para você conseguir uma BITS, é tudo Guaraná. No final, o cara faz a conta. Pô, se eu nem comecei a fazer a obra ainda, já me pediram 3 milhões, então tu imagina na hora do BITS. Eu vou sair daqui. Então tem isso também. Muita cidade pede grandes empreendimentos porque o prefeito quer virar sócio, sabe? Isso é uma trágica realidade nossa em alguns locais do país. É uma trágica realidade. Isso impede isso. E quem paga o preço disso é quem está lá embaixo. É a classe C, a classe D, a classe E. É eles que sofrem no final de tudo, sabe? Porque lá o saneamento não vai chegar, entendeu? A iluminação com LED não vai chegar, entendeu? Lá não vai chegar a capina, não vai chegar a roçada. Porque, não vai sobrar dinheiro, pô. Sim. Não tem jeito, a prefeitura não faz dinheiro, né? Sim. Claro que além dos impostos que a prefeitura gira, tem os repasses federais. Grande parte do pagamento dos professores vem do governo federal. A assistência social, por exemplo, em toda a cidade, é uma secretaria que quase se banca com recurso federal. Né? Então é tudo muito bem ali. Ó. Não é assim, não. O pessoal pensa que o prefeito pode chegar lá, ir lá na caixa da prefeitura e pegar. Aonde que os maus gestores, né? Eles são os acordos ilícitos do dinheiro que ele não entra na prefeitura. Sim. Né? Não chega, né? Não chega. Só que tem os piores ainda, que o dia está lá dentro e paga empresas, né, com situações que não acontecem, com obras que não acontecem. Isso aí é pior ainda. Sim. Mas enfim, aí eu lembro, pelo menos ele foi passivo, não chegou para ele. Tem gente que não consegue alvará, pô. Na época, poxa, para conseguir um alvará na dificuldade, no salão de beleza, não conseguia um alvará. Enquanto você não tem um alvará, você não consegue, não gera nota, ele não dá recado. Eu consigo entender isso. Inclusive, teve uma matéria que saiu na época lá, minha mesa. Mais de 500 dossiês, 600 de alvará que estavam travados. Vamos liberar. Numa dessas, estava todos os procedimentos cumpridos, só fomos liberando. E aí o tal do Gringo lá ligando, né? Um belo dia, eu falei, tá bom, passa. Alô, prefeito? Não, desculpa, eu queria tomar um café com o senhor. Eu falei, vamos ver sim, vamos ver a agenda, café, né, correria, esse monte de coisa. Eu falei, mas deixa eu falar uma coisa com o senhor, eu sou o dono do hotel aí que inaugurou aí. Aí, né, o hotel lá, um hotel bonito, na Rio Santos. Falei, pô, que legal, poxa, eu estive lá. Vai inaugurar já tal, queria que o senhor fosse lá. Falei, vou sim, quero conhecer, pô, vai ser um prazer ir lá tal. Falei, mas obrigado pelo convite. Mas não estou levando para o senhor, que eu trabalho no ramo há 60 anos. E foi a primeira vez que consegui um habite sem o prefeito querer me conhecer. Entendi. Não, mas a gente vai se conhecer. Eu fingi que não entendeu, não, mas a gente vai se conhecer. No dia eu fui lá, tomei um café com ele, ele me mostrou. E o cara tinha uma disposição. Eu mostrei um quarto. Chega uma hora que o quarto é igual ao outro, né? Tem um padrão, você partiu ali, tudo igual. Eu tinha andando pra lá, eu falei, caramba, quase o cara tinha disposição, eu estava feliz pra caramba. Por exemplo, aí tem coisas assim, para quem entender. Né? Teve uma discussão, por exemplo, das crianças especiais. São 2 modelos. Não sei se houve alguma mudança nesses últimos 8 anos. Existiam 2 modelos para a gente lidar para a educação, a rede de ensino, né? Atender crianças especiais, né? Portadores de necessidades especiais, enfim. E aí tem um modelo das classes exclusivas e tem um modelo de você colocar uma criança em cada sala de aula junto com os demais, e naquela turma ali, o professor que vai ter um monitor. Não é monitor, é o mediador. Não é nem o mediador, tem um outro nome, mas quem é da área de... É um profissional. Sim. É um profissional. Ele vai acompanhar aquela criança ali, né? E o que é mais... E isso demanda, quando você começa a colocar, aí você só pode colocar um aluno, né, em cada turma. Então é todo um trabalho, tanto para as crianças
começarem a ter esse convívio, né? E também aquela criança que está lá poder conviver com os demais. Conseguir socializar ali dentro do crescimento. Só estou quase pegando o livro aqui, mostrando a capa do livro. O nome disso é o quê? Reciprocidade. Reciprocidade. Sim. Né? Então, eu lembro que na minha época, vamos botar a média de 300, quase 400 mediadores, né? Que era um apoio danado junto à PAI. A PAI também te apoiava, até as outras instituições. Mas, assim, foi uma decisão que, por exemplo, caiu na mesa do prefeito. Uma das coisas que caiu na mesa. Porque se a gente fizesse essas classes especiais, eu não precisaria de mediadores. Sim. Porque vem a galera da finança. Vem a galera do planejamento da controladoria. Olha, isso aqui já não tem orçamento para isso. Entendi. Não tem orçamento. A gente, né, é uma questão de... Você bota isso no papel durante o ano, é sempre anual. Custo ali, não tem previsão, não dá. Mas nós vamos adotar o modelo de inserção em cada sala e vamos acabar com classe especial, que chama. Quem da educação sabe muito mais que eu, só estou... Mas foi uma decisão que passou por lá. Né? Você teve que... E aí, se você faz uma, não ia funcionar? E aí... as duas vão funcionar, porque a classe especial ia ficar mais em conta. Né? Mas muita cidade ainda tem isso. Na minha cidade agora não tem. Ficou 5 anos depois que eu saí. Né? Eu tinha um transporte universitário, por exemplo, que também não tem mais. Não vou me entrar no método, não sou candidato, não estou fazendo campanha, estou citando a realidade que acontece nessa decisões de ser da função em si. Porque o nosso sistema democrático, a gente até conversou isso antes, eu acho assim, apesar de todas as dificuldades, né, é melhor a gente viver nesse modelo de regime, né, do que viver num sistema ditatorial, viver num sistema, né, que a gente vê aí em outros países, né, com várias restrições, onde uma pessoa só manda, onde não tem eleição, onde não tem nada. Mas é o seguinte, né, meu amigo? Você exerce um cargo público, principalmente no executivo. Sim. E aí você implanta vários projetos de várias coisas. Aí, de repente, você sai, tudo passa. Isso vai passar. Tá lá, escrito lá no negócio. Chega outro. E o cara muda tudo. Né? Tirando aqueles projetos federais que já são carimbados, que, pô, com o decorrer do tempo, o Brasil avançou e você não pode mexer naquilo. O cara muda tudo. O cara faz até praça. O cara muda tudo. Aqui em Caxias mesmo, a gente está falando aqui, né, tiraram um elemento que o Niemeyer deixou. Colocaram uma câmera no lugar, não consegui entender. Na bandeira do município, uma câmera no lugar onde tinha. Por exemplo, às vezes entra um gestor que deixa o meio ambiente de lado, deixa a cultura de lado. Tem as preferências dele. Tem assim, mínimo. Então, quer dizer, é muito difícil. E a gente está no ano de eleição, principalmente quem vai votar agora, lembrando, quem tem 15 anos e faz 16 anos esse ano, até o dia 5 de maio pode tirar o título. E quem vai fazer e quem tem 16 anos já pode tirar. Tem que participar do processo eleitoral desde já, né? Sim. E se não puder participar nisso, participe do próximo ativamente. Eu tirei meu título com 16 também. Primeira vez que eu votei foi com 17 anos, se não me engano. E assim, trazendo para a parte do legado. Você acha em si que lá na sua função, porque a sua função em si tem uma característica que é uma função temporária, não é um advogado, um engenheiro e tal, ele vai ter a função dele, a não ser que ele não queira mais exercer, ele vai ter a função dele para o resto da vida. Como você mesmo escreveu, né, tudo passa, mas é isso que você sabe que a sua função ali, aquele ofício, ele é de fato temporário, né, é um cargo eletivo. E é mais fácil quando você tem uma profissão de, entre aspas, de carreira, né? Uma profissão, por exemplo, um advogado, engenheiro, um médico, etc. É mais fácil você conseguir deixar um legado, porque você pode fazer, às vezes, uma pesquisa específica, etc. E deixar algo ali com o seu nome para a eternidade. É óbvio que o prefeito, ele também não vai ser apagado. Daqui a 300 anos, quando olhar na história de Itaguaí, vai estar lá, que no período entre 2000 e alguma coisa, 2000 e alguma coisa, o Edgar Pereira foi o prefeito e está lá na Câmara, tem a fotozinha com o período e tal. Então, tem as plaquinhas, né? Mas que até isso também a galera tira. Não, trocou. Aqui, recentemente, trocaram um complexo aqui. Mas... Quando morre, né? Não, mas quando morre, ele vira próximo. Vira uma cola. Geralmente né? A legislação diz que só depois que morre pode ter. Mas, assim, o legado que você acha que um prefeito pode deixar, tá? Trazendo para uma visão ampla, obviamente, que é o que a gente quer trazer de novas pessoas para quererem exercer essa função. Qual, assim, um legado que essa pessoa exercendo essa função, conseguindo ser eleito para exercer, qual, assim, o principal legado que ela pode deixar? No caso do prefeito, seria na cidade. Eu acho que o principal legado que um prefeito, cara, pode deixar... A pergunta é ampla, né? Mas eu vou te falar, o principal legado que um gestor público decente pode deixar é a esperança,
é a prova, é a semente de que a política pode dar certo. Esse é o melhor e maior legado que um gestor pode deixar, entendeu? As pessoas, ou grande parte das pessoas que ninguém pensa na mesma coisa, principalmente a galera mais jovem, vê que, caramba, porra, é possível, cara, dá para ter gestor, dá para ter equipe que vai tocar minha cidade melhor. Pô, eu quero que isso aconteça mais vezes, eu quero participar mais. E parar só de falar mal e só de seguir. Eu acho que o maior legado é esse de um gestor decente. No campo Sim, seria então realmente entregar pelo exemplo. Seria isso, exatamente. entregar pelo exemplo e até você falou mesmo, né, dos secretários que de repente Exatamente. Não trouxeram as pessoas que eles conheciam ali no grupo deles e tal, trazer realmente essas pessoas para que e durante a minha gestão, eu fiz várias trocas e depois que saí, me arrependi de não ter feito outras. Me arrependi de não ter também. Me arrependi não, né? Não, me ponderei porque teve pessoas também que poderiam ter tido um espaço em determinados campos, eu não chamei, mas não dá. Mas aí eu acho que é algo muito amplo em si. E aí, vamos trazer lá para o campo da dificuldade, você não vai conseguir tomar toda a decisão de forma exemplar, vamos dizer assim, no momento que você está ali com o paciente na mesa, tendo que fazer a cirurgia mesmo. Você vai ter que ser cirúrgico, você vai ter que, opa, isso aqui eu preciso decidir que isso, o rim está ali, né? Você está ali operando o coração, o rim está ali falando assim, olha só, tô aqui também. Mas você não pode mexer nele agora, porque você está... Exatamente. Eu lembro, por exemplo, nós fizemos eu fiz uma... Agora tinha algumas feiras, já tinha uma feira lá no centro, umas ruas do centro, já 40, 50 anos, né? E era um lugar que ficou pequeno, uma cidade cresce, gente. Eu falava que a gente tinha que... É como se fosse andar de metrô aí na feira, né? Você chegava na feira, mirava o negócio e já saía. Né? E eu falei, pô, a gente precisa de uma feira com uma área de convivência, a gente tem que transformar isso em domingo. A feira começava de madrugada, acabava 2 horas da tarde. E aí, isso agora, o maior legado eu já falei qual é. Mas tem muitos legados, né? São pequenos legados. Aí, eu estou falando do exemplo, aí eu falei, eu vou mudar essa feira. Só que existia os feirantes já estavam ali há tanto tempo, porque era pequena, muita gente vendia bem, nem passava pela cabeça, aceitavam sair de lá. E lá tem um parque municipal que conhece Itaguaí, né? Sempre tem uma resistência, né? Uma resistência gigante. O que aconteceu? Nós começamos a fazer a obra de revitalização do centro, o Revitaliza, né? Inclusive, o arquiteto, o engenheiro responsável, foi o mesmo que fez o Centro Histórico de Recife, que é uma figura, um cara, poxa, espetacular. Ele fez o projeto, foi o projeto que ganhou, tal, enfim. Então, mexeu com a cidade toda. Quem conhece Itaguaí antes de 2016, depois, sabe o que eu estou falando. E quando chegou na parte da feira, eu falei, vamos tirar todo mundo da feira, porque nós vamos ter que mexer essa obra vai demorar um pouquinho, 3 semanas, um mês naquele trecho, e passamos para o Parque Municipal. É uma área gigante, gigante. Né? E nessas 4 semanas eu segurei a obrinha lá, segurando a obrinha, e nisso 5 secretarias envolvidas, começando a mapear, começando a criar mais espaço, começando a botar um palco, a cultura começou a colocar cantores de forró da cidade. A Bonita, que a gente ganhou o concurso estadual, ganhou um nacional, começou a se apresentar todo final de semana, fizemos um espaço para o pessoal dos motociclistas, fizemos um espaço para o pessoal do skate, para o pessoal disputa de rap, não quer batalha de rap, e quadriplicamos o número de barracas. Meu amigo, aí por conta dos eventos musicais, a gente abriu uma outra ala, que já tinha, feira tem o quê? É caldo de cana, salgadinho. Tem peixe ali. Peixe frito não tem, mas tem um peixe lá. Peixe lá, E nós criamos uma área gourmet, vamos dizer assim. Só podia ter 5 do mesmo segmento. Meu amigo, você chegava lá ganhando prêmio, pô. Foi uma referência. Eram 1.200 empregos gerados direto e indiretamente. Era o maior feira, o maior fluxo. O comércio começou a abrir as portas domingo da cidade. A gente tudo em tal lugar. Nós fomos reconhecidos como a segunda maior feira livre do estado. Mas em 8, 9 meses era um sucesso. Eram 15 mil pessoas todo domingo. A gente começava às 5h30 da manhã e até às 10. Nunca teve um acidente, nunca teve um carro roubado. Era uma estrutura gigantesca. Todo domingo, todo mundo vendia tudo, meu amigo. Tinha de tudo. Você queria comer, tomar um caldo de piranha, tinha. Você queria comer vatapá, tinha. Você queria comer um churrasquinho, tinha. Parque municipal, nós tínhamos um brinquedo, parque de brinquedos, né? Um preço acessível. Tinha montanha-russazinha, tinha roda gigante, pô. O negócio era enorme. E aí, quando eu saí, o outro entrou, que era um adversário político, no próximo domingo não tinha mais a feira. A feira continuou, mas acabou a parte musical, a parte cultural, acabou todo aquele abraço que a cidade toda dava.
Agora está lá, resumido, é uma feira, vai lá ver. Né? Então, quer dizer, eu saio na rua, foi feita a feira. Vai voltar com a feira. Ai, meu Deus, a feira. Eu vou na feira, não, eu não vendo mais nada. Não sei o quê. Porque acaba perdendo ali a intenção em si, né, do projeto, né? Você está conversando aqui, eu fico lembrando das coisas, né? Eu acho que até já extrapolei o horário, se perdoe depois. Mas quer ver uma coisa também para quem está escutando, para ver como que as decisões, como que essa função pode determinar as coisas. Você vê, tradicionalmente as cidades, em sua grande maioria, elas compram os uniformes escolares, né? Compram o uniforme. Então tem prefeitura que dá mochila, tem prefeitura que dá casaco, pouco, mas a maioria é aqueles padrão, aquela coisinha, tal, às vezes dá um tênis, tal, não é isso? Isso. Tem as meninas, tem tamanhos diferentes, é um trabalho danado, né? Beleza. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, vamos fazer o nosso uniforme. Como assim? O que é isso? Eu nunca tinha visto isso. Mas eu tive essa ideia porque eu chamei uma profissional da área de confecção e ela fez um estudo de 2 meses. Escola por escola, vendo o tamanho. Imagina o trabalho que dá de 1.000 alunos, 900 alunos. E aí nós criamos uns modelos bonitos, sabe? Legal, porque tinha estilista, chamamos estilista e tudo. E calculamos o aviamento, o tecido, e contratamos 72 costureiras. Já existia uma casa de costura pequena, para ajudar ali no dia a dia. Uma casa de costura, 72 costureiras, que fazia o lençol do hospital, que fazia a roupa de cama lá do leito, que fazia aquelas roupas das campanhas da saúde, da educação, e fizemos todo o uniforme da rede. E não botamos o brasão da prefeitura e o slogan. No meu caso, o slogan era a cidade que todos querem. Né? A criança não tinha aquela marca, não, sabe? O cara tá lá, bota lá. Não tinha. Era o que era da escola? Só o brasão da prefeitura. Só o brasão. Pronto, PNI. Não tinha nada que vinculasse à minha gestão. Sim, entendi. Tecido bom. E na cor da bandeira. Não na cor do partido. Que tem essa coisa de pintar a escola perdida. Na cor da bandeira da cidade. A cidade tem 3 cores, era verde, mas verde e branco. E o tênis, meu amigo? O tênis, nós fizemos. Nós conseguimos achar um tênis lá em, acho que Pouso Alto, Minas Gerais, mas era muito parecido. Lá tem a terra, né? Qualidade do Hélio mesmo. As crianças, os pré-adolescentes, às vezes não usavam tênis na escola para poder sair com ele. Porque a gente não botou, era pequenininho para não justificar que era a prefeitura, sabe? Então, assim, você vê as meninas, assim, elas tinham prazer, sabe? Era elegante o uniforme. Mas o grande lance não foi esse. Claro que, primeiro, o básico é todo mundo tem uniforme. Mas acredite, a metade da cidade não tem problema com uniforme. Metade da cidade. Inclusive a minha cidade tinha. Daí veio a ideia. Porque nós, no final de tudo, pagando as 72 costureiras, o aviamento e as licitações todas, nós gastamos, meu amigo, acredite, 1/3 das licitações anteriores para suprir tudo. Então eu trabalhei com licitação. Foi mais de milhão. Mas foi menor a licitação. Rapaz, nas creches tinha. Esqueci como que dá aquele. Jardineiro? Não, a creche, bebezinho. Avental? Não. Canguru? Aquela roupinha. Meu Deus do céu, eu tenho 3 filhos, tô esquecendo agora. Tipo aquele maiozinho, sabe? Bebê e tal. Tinha aquilo, tinha tudo, era bonito pra caramba, cara, era muito bonito. Quer ver outro exemplo? Acabou a oficina de costura. Ela tá lá ainda, mas deve ter umas 12 costureiras. Já diminuiu, não faz mais, provavelmente voltou a licitação. Não faz mais o próprio uniforme, entendeu? Esse aí, por exemplo, até hoje, né, já tem, como disse, nesse caso, 8 anos, tem criança que aparece gente com a camisa tão boa que ainda vai pra escola, porque não tinha gente que vai com a música, era uniforme. Era de gola, pô. Não era essas blusinhas assim, não, era de gola. Acaba que tem uma resistência maior. Bacana. Muito bacana. Mas você, não, gente, isso é só um exemplo de que é possível, você tem que bancar. Agora, vocês uma coisa, não, tenho certeza que isso já acontece em outros lugares do país, não estou querendo, né? Mas graças a essa equipe, graças à educação, que na época aceitou a ideia, né, ajudar. Mas é um exemplo, assim, como uma feira de coisa que tinha um jardim vertical lá, acho que só perdia para um jardim vertical que tinha no Rio Design. Era gigante, cara, era gigante, na praça principal. Porque a praça principal, o fundo dela, era a lateral de um mega supermercado. Era aquela coisa meio que não protestava, né? Aí chamei um pintor, um artista plástico, para fazer umas pinturas e tal, teve um palco lá, reformou uma praça, e fizemos um jardim vertical, a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Perto da catedral, tinha casamento no domingo, a noiva descia, eu já estava ali naquele caminho para tirar foto lá na... O outro gestor entrou, acabou. Arrancou tudo. Não arrancou. Parou de sistema de irrigação. Aí me voltou.
só fez isso, proibiu, fechou o sistema de irrigação, foi morrendo, eles começaram a pegar as coisinhas, acabou. Eu não estou falando isso para falar mal do gestor que entrou depois de mim. Mas até do legado em si, só para a gente entender como é difícil essa função. Sim. Porque a gente quer deixar, por exemplo, eu achava que aquela feira nunca. E, na verdade, a gente não era a segunda maior feira livre do Rio, a gente era a maior, porque na reportagem a gente perdia para a feira dos Paraíba, só que lá não é a área livre. Tem a área livre, mas lá não é a área livre. Lá é fechado hoje. Né? A nossa é a área livre mesmo. Né? Beleza, você não paga nada para entrar, mas é fechado. Então, E aí, para a gente ir para a parte final do nosso episódio, a gente vai até de manhã. A função em si, eu acredito que depende muito da população, né? Porque talvez, por exemplo, você trouxe alguns casos aqui que, por exemplo, a questão da feira, a própria questão da parede verde e tal. Será que se a população ela estivesse também junto, né, da gestão em si, se ela se preocupasse realmente, eu sinto muito isso. A gente já conheceu alguns lugares aí por fora, né, até outros estados, em si, outras cidades, aqui dentro do Rio de Janeiro mesmo, mas outros países também. A gente sabe que a população, ela acaba, em alguns países que são mais desenvolvidos, a população ela acaba sendo muito mais ativa em relação à gestão, né, em relação a cobrar ali os profissionais, né, que estão exercendo os cargos eletivos, né, a realmente exigir que se tenha a contrapartida ali do cargo e tal. Os exemplos que você trouxe aqui, você mostrou que entregou, né, valor para a população ali que você se dispôs a administrar durante um tempo, e que, se você for olhar o salário em si do prefeito, a responsabilidade que ele tem é muito grande para o salário que ele recebe. Então, eu acho sim que, de fato, a reciprocidade está dentro da função em si, que é ser prefeito. Né? E queria que você deixasse as suas considerações finais e deixasse uma mensagem para a nossa audiência no intuito de mostrar para essas pessoas em si que é possível ela, de repente, se tornar, às vezes, não foi sua situação em si, porque você foi para o executivo, e a gente sabe que na política você tem o executivo e principalmente, né, o legislativo, apesar de ter o judiciário é mais concurso, mas você deixar uma mensagem para a nossa audiência de como é possível qualquer pessoa realmente chegar lá, porque por mais que a gente tenha falado alguns casos aqui, eu acho que agora uma mensagem assim mais direta em relação ao pessoal, principalmente os mais jovens, né? Porque eu acho que o cargo de prefeito, na minha concepção, tá? Aí eu vou trazer e você também vai comentar. Na minha concepção, até a função política, ela precisaria ser, entre aspas, uma carreira. O Eldon, eu acho que, por exemplo, o camarada nunca poderia ser governador sem ele ter sido prefeito antes. Essa é a minha visão. Tá? Eu acho que, assim, no Brasil a gente pode ser direto presidente da República, desde que você tenha lá os requisitos e tal. Eu penso que a pessoa tem que ter uma experiência numa esfera menor. Então, a minha visão em si, em relação por exemplo, até mesmo uma reforma política, vamos dizer, a pessoa, para ser prefeito, ela teria que ser, de repente, participar do legislativo primeiro, trazendo aqui a ideia que eu sempre tive, para ela entender como é que funciona o legislativo, até porque o prefeito depende do legislativo para conseguir governar, e aí, a partir dali, ele entre aspas, tem uma certificação ali que ele pode vir candidato a prefeito ou seguir para ser um deputado estadual, por exemplo, né? E aí ele segue no legislativo ou ele segue para a questão de ir para o executivo. E aí, a partir dali, entre os prefeitos, ele tem ali uma certificação que ele pode se candidatar a governador, ou seja, qualquer pessoa iria continuar podendo ser um gestor ou ser alguém do legislativo, mas que você precisaria efetivamente seguir essa carreirinha, porque a gente vê que existem também, algo que desanima às vezes, existem algumas pessoas que exercem cargos hoje, que chegam a cargos mais altos, tipo o Senado, até, né, deputados federais e tal, que nunca tiveram experiência, nada, alguns fazem boa gestão, e outras a gente sabe que passa por ali e não deixa legado nenhum e tal. Então, a minha visão em si, até trazer essa reflexão depois, e a gente pode conversar um outro dia e tal, sobre essa questão de uma reforma e tal, que eu acho que é algo interessante para a gente profissionalizar um pouco mais a gestão em si do nosso país, né? Eu acho que há um negócio meio solto, e por mais que a gente queira viver uma democracia, qualquer pessoa chegar aí direto para um cargo de presidente, eu acho que é algo meio complexo. Eu acho que ele tem que ter vivido ali a esfera, né, a municipal, se provado ali para aquela população, mostrado do que ele é capaz, e aí ser um governador para depois se tornar um presidente. Então, assim, trazendo essa reflexão e do porquê em si
Uma pessoa, já que hoje a gente não tem essa regra, né? A pessoa pode se candidatar diretamente para o cargo de prefeito, tendo cumprido os requisitos. Eu queria que você deixasse essa mensagem para a nossa audiência, para qualquer pessoa que queira se candidatar mesmo e exercer essa função de forma de fato recíproca. Bom, primeiro agradecer pelo espaço, foi uma conversa boa. Eu adoro falar de política, tem gente que não gosta de falar de política, né? Eu gosto de falar de política, eu gosto de falar de religião, eu gosto de falar de futebol. E às vezes são as três coisas que eu gosto de falar mais. Mas, enfim, rapaz, não tem como, né, numa sociedade como a nossa, que infelizmente não é politizada e não é consciente com relação aos seus próprios direitos, né, não é uma crítica, eu estou me incluindo nisso. É a nossa cultura, se a gente pegar a história do Brasil, de lá para cá, né, acho que falta no campo educacional uma pegada maior, né, no sentido dessa responsabilidade, de conhecer mais esse processo democrático, aí, o legislativo, o judiciário, o executivo. As crianças vão se formando no ensino médio e não tem noção. Se não tiver um aparato familiar que entenda o fato que nós temos uma população, né, que nós estamos lutando, né, para alfabetizar um número maior de pessoas. E alfabetizar não é só ler e escrever, né? Entender. Se a gente ainda está na parte do ler e escrever. Então você imagina, a pessoa ter uma consciência. Então, daí é o grande problema da gente determinar, por exemplo, que para ser candidato a prefeito tem que ser vereador. Não vai funcionar. Por quê? Porque tem uma coisa, assim, na minha opinião, que a gente teria que mudar, por exemplo, o cargo do vereador poder ser vereador 30 mandatos seguidos. Também. O deputado, dentro do projeto teria isso, ele teria que seguir. O deputado, o legislativo, você pode ficar 4 anos, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Então, o que acontece? Né? Ele teria que seguir. Grupos de poder. Aí você quer ser um representante, um vereador, quer ser um representante do seu bairro, ou da sua classe, e você está com interesse, né? Como que você vai combater com esses caras, não, com essas pessoas, né? Que estão lá há 10 mandatos. Na minha cidade tem gente com 10 mandatos. Né? A ideia seria exatamente no cargo de vereador acabar com isso, o cara tem que seguir. Mas está 10 mandatos porque está fazendo cada leis maravilhosas, porque ou tá lá 10 mandatos porque está comprando voto, porque já conseguiu. Mas a gente sabe que está colocando gente, né, empregando gente na prefeitura para poder negociar acordo, porque está pegando uma rachadinha, e o cara vai ficando forte, pode ficar grande, como vai ter mais voto que o cara? Eu acho que a corrupção em si ela tem que sair da população. Para você ter 20 mil votos para vereador, orgânicos, 20 mil votos orgânicos, meu amigo, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar muito, tudo, nenhum eleitor você pode vender o voto, né? O que adianta você fazer uma campanha de 2, 3 anos, com as melhores intenções, aquela força, aquela vontade, aquela galera te abraçando, você indo, você chega no dia, o cara voltando 2 dias, vem com 5 malas de dinheiro e compra 20 mil. E aí? Então eu acho que tem que vir da população. Só que quando a gente pega isso, a gente tem que trabalhar essa conscientização. O que acontece? Quando a gente fala de uma cidade pequena, que a maioria das cidades tem no Brasil, essa realidade, a compra do voto, ela faz a diferença. Agora, quando você pega a cidade média de porte para cima, já é diferente, né? Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Pô, tem como comprar todo mundo. Então, se você tiver um trabalho, aparece e tal. Mas não vamos entrar nesse mérito. O mérito é a gente procurar cada vez mais nos conscientizar. Porque quando a gente realmente se conscientiza do valor, né, do poder que a gente, da importância de não ter essa coisa com a política, em vez de afastar, aproxima, vai chegar uma hora que aquilo não vai aguentar ficar dentro da gente. A gente vai ter que falar com o nosso colega de trabalho, com a nossa secretária ali do lar, com o cara que guarda o nosso carro, poxa, com o teu colega do futebol, entendeu? Com a menina que vai entregar quentinha para você. Você não consegue guardar aquilo para você, porque você está consciente, você precisa. Isso aí é uma energia que vai indo, que vai indo. Isso acontece muito em eleições presidenciais, por exemplo. Conseguem se mobilizar. E, porra, o cara não vem de volta a presidente. Fica difícil, né? Que é o país todo. Eu sei, mas mesmo assim o cara não vende, porque o presidente é meu, pô. Eu vou votar nesse presidente, é meu. Pô, isso eu vou pôr. O prefeito tem um pouco disso também. Né? Tem muito voto, né? Casadinho. Prefeito, antigamente, quem compra voto? Nem todo mundo compra. Os que fazem campanha, eu não posso reclamar, porque se eu entrei no jogo, eu já sei que existe, então por que eu vou reclamar? Então eu não entro. Então não vou ficar achando leite derramado. Mas, por exemplo, antigamente era prático o quê? Até hoje. O prefeito vai comprar voto, não é para comprar voto, é boca de urna. Vai fazer a boca de urna, trabalhadores do dia, né? Só no domingo ganha R$300, já entrega, primeiro vota, aí depois dá o papelzinho que você distribui 300 contas. Aí, pô, o cara vai lá, o teu amigo que vendeu para 6 pessoas, né? Aí você pega uma família com 4 no dia, leva R$1.500, ela quer saber de projeto? Você que está lá defendendo? Não, ela quer os R$1.500, já vai comprar vai pegar aquela receitinha do médico, tá lá na gaveta, vai trocar o gás, vai fazer pagar alguma a conta, coisa ali. não adianta. Isso aí
Mas só vai aceitar aquele dinheiro e votar na pessoa quem não está consciente, né? Sim. Porque às vezes não encontrou com eu, Não, até porque às ele vezes não encontrou comigo, não vai ser encontrou, como uma festa, né? não encontrou com você que está me escutando, né? Que vai a qualquer momento, chega no pé de eleição, com qualquer pessoa, você vai falar, meu amigo, não vende o voto, cara. Né? Não vou votar em quem? Vota em quem não compra voto. Já é um bom voto. Porque quem compra o teu voto já está provando como que o cara vai gastar. Ó, R$300 o voto. Como que o cara gasta 5 milhões, em média, para vereador, para conseguir se eleger, se o salário de um vereador, eu não sei aqui, mas lá, poxa, R$12.000. A conta não fecha, né, Que teoricamente. matemático é esse, cara? Explica para mim, diretor. Como que pode? Então, infelizmente eu sei. Então, né? Mas isso... Mas é porque tem gente que aceita. Tem gente eu acho que, de fato, vem a questão da conscientização, tem que né? vir da população lá, daquela pessoa que às vezes está lá e tal, sem emprego, e aí eu acho que ela precisa pensar um pouco mais no coletivo, que é a reciprocidade, mesmo ela estando naquela condição, de repente ela conseguir entregar e mostrar o valor dela para poder aquela situação ascendente começar a acontecer e o negócio começar a encaixar. Então, e é muito difícil romper a barreira, por exemplo, do Congresso dos Deputados, assim como é do vereador. Sim. Né? Porque, por exemplo, nós temos 513 deputados, né? Cada estado tem um número X de representantes. Cada estado tem 3 senadores, fazemos 81. Então, são 513 deputados. Olha só que interessante. São vários partidos. Os partidos precisam de dinheiro para fazer campanha, porque você vai pegar dinheiro com o empresário, depois você vai... Beleza. E como que é a distribuição? Como que se distribui o fundo partidário? É de acordo com o número de candidatos, de acordo com o número de deputados federais que a sigla tem atualmente. Isso aí. Então, quanto mais deputado federal tiver lá, mais dinheiro eu vou ter. Quem é que vai voltar para lá? Qual vai ser o índice de renovação? Vai ser um índice pequeno. Então, a gente precisa ter uma reforma política de fato. Precisamos ter uma reforma política. Nós não vamos fazer uma... Vai ser muito difícil mudar. Se você acha que não está bom o nível, né? Esse ano não vai. Qual vai ser o índice de renovação ali? Vai ser bem pequeno, a gente já sabe. Das demais categorias, das populações que mais precisam, os mais carentes, que representam. Ou o lobby da arma vai aumentar, ou o lobby das bets vai aumentar. O que vai aumentar? Não, vai continuar isso daí. Né? Mas o grande lance, eu acho que é o seguinte, quem está me ouvindo, que já tem consciência, que está vendo a gente aqui até agora porque tem, né? A gente também tem que aprender a votar no sentido de, quando a gente for na cédula, a gente tem que ter uma coerência na cédula. Isso é outra coisa que em países democráticos, mais assim, não vou falar desenvolvido, onde tem um percentual maior de educação, né? Isso não acontece. E às vezes a gente vota num deputado estadual que ele é a favor de uma pauta que a gente defende, não sei, né? Qualquer um. Eu sou a favor do armamento, eu sou a favor de armar a população. Beleza, vamos respeitar. Mas se você, né? Aí você vota no estadual que é, aí você vota no federal que é contra. Isso. Aí você vota no senador que tanto faz, que não quer saber dessa. Aí você vota no presidente. Você está entendendo, meu amigo? A gente precisa votar. Daí, por isso que o nosso sistema é partidarista. Que, teoricamente, se eu vou me filiar a um partido, eu vou me filiar num partido cujas pautas se aproximam de mim, eu concordo. Sejam elas de qual setor, na pauta da educação, da economia. Então, existe o partido aglomera aquelas propostas, e o certo seria a gente votar naquele partido. Entendi. Nos candidatos dentro daquele partido. Se você for analisar a nossa lei, nós vivemos um sistema partidarista. Então, se você vai votar no partido, vamos ali naquele partido. Eu tenho, né? Então, vou escolher um estadual dali, vou escolher um federal dali, vou escolher um senador dali, vou escolher um dali, vou escolher um prefeito dali. Só que a gente vota um daqui, e vira uma confusão danada. Quando chega lá, está desproporcional, aí o presidente vamos dizer assim, de um lado da política, aí o Congresso está do outro lado, em sua maioria, e aí não consegue governar, né? Porque ele não consegue passar nada, não consegue aprovar nada. A política é fascinante. Tem a política boa e tem a política ruim. Como tudo na vida. O tabuleiro sempre tem duas cores. Como tudo na vida. Não tem. O Rio não tem tudo de bom, mas não tem tudo de ruim. Sim. Então, a política também é. Então, a gente tem que ser adepto do lado bom da política. Acreditar, parar de falar mal. Não vamos desmerecer, não. E vamos descobrir as coisas boas. Tem político bom. Tomar um lado ali. Vamos tomar um lado. Depender, né, às vezes. Mesmo que não seja diretamente, né, às vezes ela pode apoiar alguém. Também, né, podemos ser assim, a gente está num momento de radicalismo danado. Vamos abrir um pouco a mente, vamos ter mais calma, vamos respeitar o outro lado. Analisar ali e ver o que se encaixa melhor. Mas eu tenho certeza que o melhor está por vir. Com certeza. Wesley, agradecer muito. Obrigado por estar com a gente até aqui. Acredito que muita informação que você trouxe aqui, até nas histórias que você contou, se a gente tirar a experiência ali, vai trazer
norte para a nossa audiência em si, como que é a rotina, como que é o sacrifício, né, da pessoa que quer se tornar ali um prefeito. Pessoal, obrigado por quem ficou até aqui. Tá? A gente teve hoje aqui a ilustre presença do Wesley Pereira, foi prefeito de Itaguaí, foi o primeiro a vir aqui a falar no nosso quadro Profissões, né, como ser recíproco em suas profissões. E, cara, eu acho que ele trouxe muita reciprocidade aqui dentro desse episódio. Se você gostou, entendeu a nossa mensagem, eu espero que você compartilhe esse vídeo aqui com a sua família, com seus amigos, para que eles também consigam entender como que funciona todo o processo, como que funciona essa função que é tão importante para a sociedade, tá? O cargo de prefeito, talvez, dentro de uma cidade, é, de fato, a função mais importante, porque é ele que é o gestor de toda a população dentro daqueles limites ali do município. Tá? Então, agradecer mesmo a você, não deixe de se inscrever no nosso canal Reciprocast. Eu esqueci de perguntar, tem alguma rede? Eu sei que você é mais low profile e tal, mas tem alguma rede que você queira divulgar, às vezes no Instagram, alguma coisa, né? Ô, companheiro, eu estou passando pelo período sabático. Então tá Tem low profile ano mesmo, e né? meio, eu coloquei minhas páginas um pouco Baixa e tal. baixa, estou fazendo uma... Mas eu tenho página, tem tudo, mas eu vou em breve retornar e eu vou fazer questão de te avisar. Aí a gente volta aqui, troca mais uma ideia e fala mais alguma coisa. Tem muitos seguidores também e vai ser um prazer compartilhar com você. A gente fala mais alguma coisa então. Então, beleza. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Não deixe de deixar o like, cara. Não deixa o like aí se você gostou de todo esse conteúdo que a gente passou aqui. Espero vê-los no próximo episódio. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau.